Olá, pessoas. Professor Evaldo Pinheiro. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas, que estão participando das atividades. E graças a esses retornos, essa avaliação, que ela não é no final do processo, ela é durante o processo, ofereceu uma nova forma de pensar a estratégia de ensino e, consequentemente, eu espero que de aprendizagem. Em relação às entregas e devolutiva das atividades, a escola se organizou de forma diferente. Então será feita amanhã apenas essa entrega, mas para os estudantes que recebem as minhas atividades de forma remota já estão prontas para fazer a retirada ali na escola. Hoje eu estou na escola de 8 da manhã até as 5h10 da tarde, então vocês podem retirar nesse período. A turma 33, que estava semana passada e que não está essa semana, ficou sem o caderno. Então pode retirar esse caderno a partir de hoje, segunda-feira, na escola. Em relação às ferramentas novas, eu estava estudando outras estratégias para garantir um aprendizado melhor, um ensino melhor. Então, em relação às atividades e às estratégias, eu peço que vocês compreendam, assim como tem compreendido os erros de digitação, algum erro ali ao fazer revisão que passa, e aí acaba ficando um S a mais, um R a mais, ou faltando uma palavra, ou alterando uma palavra. Eu peço que mantenha a compreensão em relação a isso. Tá? São ferramentas novas, ferramentas que estou fazendo o uso delas neste momento, depois de um período de aprendizado, e eu espero que vocês gostem, que seja mais fácil para vocês. Caso vocês percebam que não está legal, podem dar o feedback aí também no grupo e a gente faz as adaptações necessárias. Essa semana nós teremos o gênero bilhete. E aí, para a gente poder perceber como é essa estrutura, como é que eu escrevo, qual é a intenção desse gênero, qual a estrutura desse gênero, a gente vai ver um pouco mais no Lendo o Mundo, 4 bilhetes durante essa semana que tem o bilhete e a interpretação dele. Então aqui nós temos, para começar, nós temos na página 17, Lendo o Mundo, nós temos a primeira indicação para quem vai o bilhete. E ao fazer isso, nós já direcionamos para quem vai receber esse bilhete. Aqui nós temos um texto curto, não é muito grande o texto do bilhete, ele não tem grandes especificações, é uma escrita informal. Então aqui nós temos também a leitura e nós temos aqui no final uma breve saudação, abraços ou beijos, ou algo que indica uma finalização do texto. A assinatura de quem escreve o bilhete, que é lá no final. Aconteceu na sala de aula de alguns alunos escreverem aqui no início ou quem escreveu o bilhete. Não, a gente primeiro começa para quem vai o bilhete. Então, querida Janinha, aqui no caso. E aí nós temos a saudação, o nome da pessoa e a data que é escrita esse bilhete. No verso, nós teremos aquelas perguntas. E a primeira pergunta é, para quem é esse bilhete? Então, nós temos 3 opções aqui. Aqui nós temos a intenção do bilhete. O bilhete é para. Aí nós temos 3 opções. Agradecer um gesto de carinho, convidar para o aniversário, desmarcar um compromisso. E a terceira questão aqui é quem escreveu o bilhete. Então, nós vimos para quem, para que serve o bilhete e quem escreveu o bilhete. Vocês vão ter essas opções aqui. E na quarta e última questão, nós teremos quando foi escrito o bilhete. E aí nós temos as 3 opções com os meses que estão aqui disponíveis. Na tarefa de casa, nós temos a folha 17. E na folha 17, nós vamos voltar a algumas atividades que a gente viu lá atrás, que a gente teve dúvida, muita gente ficou em dúvida, então a gente volta nesses conceitos para poder ver outras estratégias de aprendizado. E aí vamos primeiro nos atentar a uma coisa, muitas crianças não escrevem a data que realizam as atividades. Então, primeira coisa, registra a data e registra o nome completo, se for possível. Se não for possível, você coloca aqui Carlos. O nome é grande, é Carlos da Silva Costa. Então, Carlos da S. Costa. Jamais abrevia esse último nome.
Então não faça isso, não coloca C ponto terminou, nem o primeiro nome, nem o último nome. Aqui nós vamos ter, primeira questão, vamos separar em sílabas e classificar quanto ao número de sílabas. Essa classificação ocorre uma sílaba monossílaba, dissílaba, trissílaba, e quando eu tenho 4 ou mais sílabas, eu tenho polissílaba. Então eu vou utilizar, por exemplo, a palavra carro. E aí eu tenho o sonzinho, carro. O que eu faço? Coloco K, só um instante. Então eu coloco aqui car, C-A-R, tracinho, R-O. E entender que letras iguais, na separação silábica, elas vão ficar em sílabas diferentes. Então é carro. Jamais elas vão ficar juntas. Então eu tenho aqui carro, 2 sílabas, e aí eu coloco bem aqui o número 2, que representa dissílaba, que é essa questão aqui. E aí você vai fazer com os outros, com as outras palavras, que é o caso das palavras escolher, mão, amanhã, abelha, matemática e pássaro. Aqui vamos continuar. Na segunda questão, nós temos que completar as frases com o nome das figuras. Antes nós tínhamos a mesma atividade, nós tínhamos a palavra palhaço, a palavra alho e a palavra medalha, ou alguns colocaram moeda. Então, aqui nós temos, por exemplo, ele machucou aí eu não sei qual dessas opções aqui. Para perceber isso melhor, a gente vai usar o enquanto jogava. O que foi que ele machucou dessas opções aqui? Que ele machucou, ele eu não sei quem é, tá dizendo aqui, só que é ele. Ele machucou a abelha, o carro não dá porque já é substantivo masculino, então não dá. Então ele não machucou o carro, é a carro. Pode ser a abelha ou pode ser a mão. Então você observa aí qual seria a mais adequada. Observando também que nós temos aqui as outras frases que vão também completar. Se eu estou em dúvida, eu vou para outra. Comprei um para viagens. O que comprou um novo para viagens? Outra aqui nós temos o artigo a, que vai dar já o gênero do substantivo. Então, a, pássaro, abelha, mão ou carro. E você vai completar aqui. O, alguma coisa, está no ninho. Outra coisa que eu observei também, e aproveitando essa questão aqui, é que as crianças ainda estão escrevendo sem colocar pontuação adequada. Não colocou o ponto, não está correto, porque a ideia termina com um ponto. Aí sim nós temos aquele ponto de interrogação, quando é uma pergunta, um ponto de exclamação, que é esse pontinho aqui, ó, de exclamação, quando é uma interjeição, um susto, um espanto, ou uma ordem, um pedido, o ponto final e o ponto de interrogação. Então é isso aqui que a gente vai usar, mas sempre terminar a frase com um ponto. Quem já está no presencial já sabe disso, eu espero que já não tenham dúvida em relação a isso. Vamos lá então para nosso caderno grande. O caderno é o 21. E aí nós temos uma coisa que a gente precisa voltar nele, que é a data. Coloca a data que você está realizando. Se você está realizando a tarefa hoje, dia 7 de junho, então coloca o dia 7, coloca o mês de junho aqui, o ano de 2021. Coloca o seu nome, de preferência completo, tá? E aí tenta aqui organizar o espaço. A tarefa grande aqui é a organização do espaço para fazer uma escrita. Tem gente ainda que está escrevendo com letras muito grandes ou letras muito pequenas. Então esse é o momento de adaptação ao espaço, ao uso do espaço. E indicar que a turma é a 32 ou a 33. E aqui também realizar a autoavaliação, que é se realizou sem ajuda, se realizou com ajuda ou ainda não consegue realizar. Então vamos lá. Essa primeira aqui é o sistema de numeração decimal. E o sistema de numeração decimal, a gente já falou antes que a gente usa a base 10. Existem outras bases em outros sistemas, mas o sistema de numeração que nós usamos é o decimal, que usa a base 10. Na primeira questão, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter, componha os seguintes números. Então nós temos 8 centenas, 2 dezenas e 6 unidades.
Então, nós vamos começar aqui pelas 6 unidades. Depois, eu vou aqui para dezenas, que é 2 dezenas e 8 centenas. Então, eu coloco aqui 8 centenas. Que número eu tenho? 826. Vamos aqui para baixo também, olha só. Eu tenho 6 centenas, 1 dezena, 7 unidades. Então, eu vou primeiro, começar aqui com 7 unidades. 7 unidades, 1 dezena e 6 centenas. Que número eu formei? 617. E aí você vai completar com os números que estão faltando, de acordo com o que está pedindo cada uma das opções. E é muito importante que você faça isso de forma correta, porque a gente vai precisar delas, desses dados completos, aqui na segunda questão. Porque você vai agrupar em ordem crescente. Lembra? Questão dos números menores para os números maiores. Então, ordem crescente, os números que estão acima. Então, aqui, por exemplo, entre esses dois números aqui, eu começaria com 826. Lembrando que você vai perceber qual é o maior número considerando de imediato a ordem das centenas. Por exemplo, aqui, 7 não é maior do que 8. 6 não é maior que 8. 5 também não vai ser maior do que 8. 3 também não. 2 também não. Então, o primeiro número que vamos começar aqui é 826. E aqui vai entrar um ponto muito importante. Por quê? Tem crianças que estão usando esses números, só um espaço, e continua com outro número. Mas é muito importante que você separe usando ou um tracinho, que é uma possibilidade, 826, ou você pode usar também uma vírgula. Então, 826, aí coloca o próximo número e não esqueça que no final da ideia você colocar um pontinho para indicar que terminou a tua sequência. Na terceira questão, nós vamos ter alguns números faltando, então complete as sequências numéricas. Quais os números que estão faltando? Olha aqui o ponto fazendo presença ali, dizendo que é uma pergunta, um ponto de interrogação. Então aqui eu tenho o número 1200, e aqui o número 1220. Então eu preciso descobrir qual a razão que está entre esses dois números, ou seja, de quanto em quanto eu tenho essa sequência. Aqui tenho 1200, aqui 1220, aqui eu tenho 210. Aqui, ó, 1240. Então 1230. E aqui você vai completar com os números de 10 em 10. Aqui embaixo nós vamos usar uma outra também sequência de 10 em 10. E aqui de 5.900, que vai também completando de 10 em 10. Tá? Então, não esqueça de após fazer completar a sequência, tenta fazer a leitura do número. Então, por exemplo, aqui, ó, 1.200, 1.210, 1.220, 1.230, 1.240 e até o 1.300, que é onde a gente vai finalizar aqui. Na quarta questão, nós temos aí o Pedro. Ele mora em São José e hoje é o dia, aí você vai usar. Aqui nós temos o uso dos números, tá? Só que aqui você vai fazer de forma escrita esse número. Então, eu vou resolver a primeira lá, que já está indicando, olha, pela cor, o número que vai receber. Então, é um 7. Pedro mora em São José. E hoje, dia, aí está em vermelho e aqui também está em vermelho. Então, eu coloco aqui, deixa eu apagar aqui. Então, só que em vez de colocar um número, eu vou colocar como se escreve. Então, eu coloco 7. Tá? Porque é de forma escrita. Então, Pedro mora em São José e hoje, dia 7 de junho, de... E aí você vai perceber qual número eu tenho que completar aqui. Será que é este número ou é este número? Vamos tentar entender um pouco mais essa história. Está muito feliz pela comemoração dos alguma coisa aqui, anos. Então, aqui já dá para entender que é a idade que ele vai completar. Ó, de idade. Pedro nasceu no ano de... Aqui, o ano que ele nasceu. Será que foi esse
ou será que foi esse, já que ele está completando hoje uma certa idade? Você coloca de forma escrita. E aí você coloca aqui nesse final aqui, o ano que ele nasceu, a festa terá início às... Aqui é uma indicação de horas, tá? Lembra que é tudo escrito. Da noite, e seus amigos já confirmaram presença. Então, os amigos do Pedro, este Pedro aqui, tá? Que ele mora em São José, e hoje, dia 7 de junho, de alguma coisa, que eu não sei qual é, um desses números aqui de cima, está muito feliz pela comemoração 2, que é a idade dele, anos de idade. Pedro nasceu no ano o ano que ele nasceu, você completa aqui. E não esqueça que é de forma escrita, não é numérica, não é 1935, mas 1000, e aí você completa os restantes, tá? Vamos aqui. Aqui embaixo, no verso aqui, nós temos a escrita dos números, conforme a cruzadinha, por extenso, ou seja, nós vamos ver como é que se escreve esse número, mas você vai ter aí alguns números que eles vão se intercalar. Por exemplo, nós vamos começar aqui com 10. Então, preste atenção em que indicação a seta está fazendo para a escrita começar. Então, 10 eu escrevo 10, D, E, Z, usando os espaços que eu tenho. E aqui você vai completar com o nome de cada uma delas. Por exemplo, a palavra aqui, o número 11, está indicando, olha só, a seta está indicando para baixo. 11. Então, você completa aí com um número e cuidado com o Pikachu para ele não ficar preocupado, não estiver nervoso aí completando esses números, tá? Aqui, novamente, nós temos sequências. Só que aqui não tenho sequência apenas de 10 em 10. Eu tenho algumas outras razões, tá? Então, eu percebo aqui primeiro, de 25 até 30. Quantos números eu tenho de 25 até 30? Então, eu tenho aqui, já dá para perceber que é 5. Então, de 25 até 30, 5. Então, eu vou usar de 5 em 5. Então, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Opa, aqui tem um erro, olha. Então, já corrija aí, por favor. Viu que a gente, de vez em quando, a gente erra? E muitas vezes aqui. Tá, então aqui nós temos de 60 e aqui terminamos com o 65. Aqui nós temos uma outra razão, tá? E aí você tenta perceber de quantos em quantos aqui o balão vai ser preenchido até o final. Aqui também, nessa última questão, e nos balões azuis também. Então são essas as atividades que nós temos para hoje. Lembrando que é muito importante que você tire suas dúvidas caso necessário, esclareça aqui, acompanhe a criança, se for você o adulto. Se você estiver fazendo sozinho, não esqueça de fazer o uso da avaliação. Se ele está marcando, se ele está fazendo ou ela está fazendo apenas com uma mediação simples, ou está fazendo sempre com ajuda, não consegue fazer se não tiver ajuda, ou você marca ali a estrelinha vermelha, tá? Para aquela situação em que mesmo com a ajuda a criança realmente não conseguiu fazer. Então a ideia aqui é uma autoavaliação. Então são essas atividades para hoje. Um abraço para todos e para todas. Espero que gostem desse novo formato e fiquem em paz, se cuidem e tchau!